Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, protegendo-os e guardando debaixo de vossas asas. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais, sobre as escrituras de Provérbios. É um estudo rico em informação, rico em conhecimento e sabedoria, para que venha nos ajudar, em nossa disciplina, em nossa evolução e nosso crescimento espiritual. Amém? Então, hoje eu vou ler para vocês um pouco de Provérbios 4, do versículo 1 ao versículo 15, tá bom? Em Provérbios, capítulo 4, tá bom? Eu já estou aqui de posse da minha ferramenta, de trabalho, que é a minha Bíblia, do qual eu tiro o meu estudo, as minhas informações, e espero que vocês também utilizem a Bíblia de vocês para acompanhar e melhor entender a nossa leitura. Amém? Então vamos dar início à nossa leitura, que diz assim, ó: Escutai, ó filhos, a disciplina do Pai, e prestai atenção para conhecerdes a compreensão, pois é boa instrução o que vos hei de dar. Então, meus irmãos, tudo que vem da palavra de Deus é de bom entendimento, é de bom conhecimento, pois vem do nosso Criador. Não é verdade? Não abandoneis a minha lei, pois mostrei-me verdadeiro filho para meu Pai, terno e o único diante de minha mãe. E ele me instruía e me dizia: segura-te teu coração às minhas palavras, guarda os meus mandamentos e continua vivendo. Então, meus irmãos, aqui é uma orientação, que Jesus, ele passou quando ele viveu aqui na terra, e o que ele fazia, O que ele fazia para se guardar, e respeitar o seu Pai, o Criador, o nosso Deus. Então, o que pede aqui para nós? Segurar, no nosso coração as palavras de Deus e guardar os mandamentos e continuar vivendo. Porque se nós fizermos isso, guardarmos os mandamentos, de muita utilidade nos será. Porque os mandamentos nada mais é do que uma forma em que nos auxiliará, no decorrer de nossa vida, para nós nos distanciarmos do pecado, das coisas erradas, não é verdade? E nós não sabemos quanto tempo é a nossa vida aqui na Terra. Podemos viver 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ninguém sabe quando será o nosso último sopro de vida aqui nessa Terra. Nós sabemos que nascemos, mas nós não sabemos quando se dará por encerrado a nossa vida aqui na Terra. Por isso que devemos, por isso que devemos, guardar os mandamentos e continuar vivendo.
dentro da doutrina, né? Dos mandamentos da lei de Deus. Adquire sabedoria, adquire compreensão. São duas coisas importantes, né? A sabedoria para que venhamos a entender, para que venhamos sairmos, né, de problemas, de situações, de dificuldades, né? Adquirir compreensão é outra ferramenta importante. Porque, como se diz, né, o próprio nome, compreensão, é compreendermos, é entendermos, né? E, dentre outras palavras, compreensão também se diz em situações em que nós devemos ter compreensão com o próximo. Pois mediante ao orgulho, pois mediante a ignorância, muitas das vezes deixamos esse quesito, né, que é a palavra compreensão, de lado, jogadas para trás, né? Não te esqueças e não te apartes das declarações da minha boca. Por isso que eu sempre digo em meus vídeos, irmãos e irmãs, para que sempre que tenhais um tempo, busque ler um livro, busque ler uma Bíblia, um capítulo, um versículo de algum livro, né, da Bíblia, para que isso venha a inspirar em você o conhecimento, inspirar em você a sua fé, a busca a Deus, a aproximação ao Senhor Jesus Cristo. Não a abandones e ela te guardará. Ama a ela te resguardará. Então aqui nos diz, né? Para amarmos e guardarmos as declarações do nosso Deus, do nosso Jeová, né? Que a partir do momento que nós não abandonemos e guardamos as declarações que Deus muitas vezes, de inúmeras maneiras, nos passam, ela nos resguardará de toda a maldade, de toda a dificuldade. Sabedoria é a coisa principal. Adquire sabedoria, e com tudo o que adquires, adquire compreensão. Estima-a muito, e ela te exaltará. Ela te glorificará, porque a abraças. Dará à tua cabeça uma grinalda de encanto. Presenteia com uma coroa de beleza. Ouve, filho meu, e aceita as minhas declarações. Então anos de vida se tornarão muitos para ti. Vou instruir-te no próprio caminho da sabedoria. Vou fazer que pises nos trilhos da retidão. Ao andares, teu passo não ficará tolhido, e se correres, não tropeçarás. Agarra a disciplina. Não a largue. Resguarde-a, pois ela mesmo é a sua vida. Então a disciplina, quando a gente usa essa palavra, disciplina, ela nos sugere vários caminhos, né? A disciplina. Seja a disciplina familiar, que é respeitarmos nossos pais, né? Seja a disciplina familiar entre parentes, é respeitar uns aos outros, né? Seja a disciplina no local de trabalho, seja a disciplina alimentar. Então são inúmeras formas, né, que nós devemos agarrar a disciplina. A disciplina na busca e na leitura
da palavra de Deus. Então são muitas as formas que devemos agarrar a disciplina. Não entre na vereda dos iníquos. Não entre, na vereda dos iníquos, ou seja, não entre em rodas de iníquos, em conversas de iníquos, em grupos de iníquos. Porque o que você vai herdar de pessoas iníquas? O que você vai conquistar com pessoas iníquas, a não ser a iniquidade? Às vezes você é uma pessoa simples, comum, educada, gentil. Só que se você parar para refletir e analisar, quando você começa a se envolver na iniquidade, você muda totalmente a sua postura, a sua conduta. Você passa, com a iniquidade, a enxergar o mundo com uma forma diferente. Você passa a enxergar as pessoas com uma forma diferente. Você começa a enxergar como uma forma de disputa e não como uma forma como irmãos. Não é verdade? Então a palavra iniquidade, ela nos desencadeia inúmeras situações, inúmeras consequências. Então é outra coisa que aqui está nos passando, na leitura do livro de Provérbios, que diz: não entres na vereda dos iníquos e não te encaminhes diretamente para o caminho dos maus. Então, o que leva, o caminho dos maus? Você vê que quando nós nos aproximamos de pessoas boas, nós mudamos os nossos hábitos, o nosso dia parece que é diferente, parece que é mais leve. E quando nós, principalmente, nos aproximamos de pessoas em que o foco do assunto é a palavra de Deus, como que se torna um assunto prazeroso, Como que se torna um assunto interessante quando o assunto é falar das coisas de Deus, Das coisas que nos fazem bem. Não é verdade? E continuando a leitura, evita-o, não passes por ele, que continua dizendo, das pessoas más. Aparte-se dele e passe adiante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós temos um propósito, de mudança, de melhoria, se nós temos um propósito de buscarmos ao Senhor Jesus Cristo, de buscarmos a Deus, e nos aproximar cada vez mais deles, então, o que devemos fazer? Apartarmos, desviarmos de pessoas iníquas, de pessoas que não têm a mesma conduta, de pessoas que não têm a mesma forma de pensar. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que bem entendermos da nossa vida. Mas que a nossa vida, para que ela seja uma vida digna, uma vida honesta, uma vida de santidade e comunhão com Deus, nós devemos mudar a nossa conduta. Nós devemos saber do que nós temos que nos alimentar, seja ela pela voz, seja ela pelo pensamento, seja ela por alimento.
tudo que venhamos a nos alimentar, que é bom, vai nos fazer bem. Agora, se nós nos alimentarmos de coisas más, de coisas ruins, naturalmente não vai nos fazer bem. Então, procure para você, meu irmão, procure para você, minha irmã, o que te é bom, o que te faz evoluir espiritualmente, o que te faz aproximar você de Deus. Às vezes, aquilo que você está tentando segurar, às vezes aquilo que você está tentando alimentar, é o que está te brecando a sua evolução. É o que está te prendendo. Eu já tive tantos exemplos de situações que me prendiam e eu só fui passar a dar sequência, continuidade na minha vida a partir do momento que o Espírito Santo tocou em meu coração e me mostrou que eu tinha que me desligar, que eu tinha que me desprender de muitas coisas, porque senão eu não ia evoluir, porque senão eu não ia crescer. E a partir do momento que nós vamos nos desligando, que nós vamos nos desprendendo de situações, de pessoas que nos prendem, que nos sufocam, a nossa vida passa a seguir. Nós começamos a evoluir. Então tem muitas situações que cabem somente a cada um de nós decidirmos o que queremos para nós. Se queremos ter essa vida do tipo, estou vivendo, ou se queremos aquela vida do tipo, vou viver. Porque a palavra viver, a palavra estou vivendo, ela é simples. É um dia após o outro. Mas quantos de nós, irmãos e irmãs, acham que estão vivendo quando na verdade estão perecendo aqui na terra? Muitos de nós não sabemos, né, verdadeiramente o que é o sinônimo de viver. Não sabemos. Por quê? Porque muitas das vezes ficamos presos, ligados a maus costumes, né? A comodismo, a mesquinharia, a informações e orientações erradas. Então nós devemos buscar sempre o conhecimento, a sabedoria, para que venhamos a entender, né, o que verdadeiramente necessitamos. Devemos ter ouvido para tudo, né? Nós escutamos. Mas cabe a nós filtrar e ver o que é bom para nós mesmos, né? Então, quando a gente tem a oportunidade, o conhecimento e a sabedoria de saber se aquilo faz bem para você ou não, por que não arrancar se não faz bem? Por que prevalecer em cima de um erro que vai te custar caro lá na frente? Não é verdade? Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês hoje era esta mensagem, tá bom? Que está lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 15.
Espero que tenham gostado, tá bom? Espero que tenha sido de boa orientação a todos vocês, tá bom? Eu desejo para quem está acompanhando meus vídeos, né? Eu desejo que Deus prevaleça nessa unção, né? Que Ele tem derramado sobre vocês, que é o que? A unção de buscar o conhecimento. Que Deus continue nessa unção. E para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez, eu também desejo que o nosso Deus continue a trabalhar em sua vida, continue a derramar sobre todos vocês este propósito, que é de conhecer, que é de entender, né? Aos vossos mandamentos, as vossas palavras, né? Que aqui Ele nos deixou, e que passamos cada vez mais nos aproximarmos dele. Amém? Meu obrigado a todos vocês e que Deus continue abençoando a todos nós, tá bom? Um ótimo domingo e até o próximo vídeo.